Pronto, gente, estamos gravando. Então, nessa aula eu vou continuar com vocês aquela parte que eu comecei na aula passada e vou entrar na parte de pesquisa, né? Eu já comecei essa parte de pesquisa com o pessoal da outra turma, né? Que é o pessoal da Planejamento de Navios, mas eu vou dar para vocês também, porque o nosso objetivo do nosso projeto é um artigo, né? Então, eu vou começar explicando para vocês o que é uma pesquisa científica, né? Vou estar orientando vocês nesse sentido dessa primeira fase do projeto, que é a primeira fase de pesquisas que a gente vai ter que fazer, né? Então, eu vou direcionar vocês nessas pesquisas. Desculpa, gente. Dia de visita em casa, a gente é interrompido por celular da visita, essas coisas, mas somos seres humanos, né? Essas coisas acontecem. Então, eu vou dar toda aquela parte de pesquisa para vocês, que é a parte de metodologia. Eu até estava conversando com o pessoal da outra turma, que eu acho que vocês não tiveram, né, a disciplina de metodologia da pesquisa, que é uma metodologia, é uma parte importante, né, porque vocês, como estão fazendo uma graduação, obrigatoriamente vocês vão ter que fazer trabalho de graduação, vocês vão ter que fazer alguma coisa nesse sentido que pegue as normas da BNT, depois que vocês forem fazer uma pós-graduação, se vocês forem fazer um MBA, são coisas que vocês têm que ter, que são as formas de se fazer uma pesquisa, os trabalhos existentes. Então, eu vou pegar esses trabalhos depois do intervalo. Então, a gente vai ter aula até às 20h40, com aquela primeira parte, né, falando de segurança, terminando a matéria de segurança, e aí na segunda parte, depois do intervalo, às 20h40 a gente para para o intervalo, volta às 21h, e aí a gente faz a parte de metodologia e vamos falar do projeto, tá bom? Hoje a gente vai discutir o projeto, vai ver se tem alguém aqui da turma que está sem grupo, vai ver o que a gente pode... O que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer, tá bom? Eu vou começar... Se bem que são 7h05, se alguém tentar entrar e não conseguir avisar vocês pelo grupo, alguma coisa assim, vocês me avisem oralmente, porque enquanto eu estou no modo apresentação, eu não enxergo o pessoal que pede autorização para entrar. Então, se alguém estiver tentando entrar e não conseguir, me avisa que eu paro a apresentação e volto aqui para autorizar, tá? Vou começar a apresentar. A aula 1 e 2 já estão lá no ambiente virtual, lá no site da Liga, né, lá na plataforma, os links das aulas. Eu compartilhei com os alunos, né, compartilhei com vocês. Se quando vocês forem entrar na aula, estiver pedindo alguma autorização, vocês pedem a participação, que chega para mim por e-mail, e eu autorizo. Eu não olho o e-mail todo dia, porque não é todo dia que eu trabalho para a UniBR, mas... Assim que eu dou uma paradinha, que eu dou uma olhada, eu autorizo vocês a acessarem. Ou então, se vocês estiverem tentando acessar algum material e não conseguirem, me manda no WhatsApp uma mensagem que fica mais fácil de eu entrar no e-mail e autorizar para vocês, tá bom? Professora, uma pergunta. Pode falar. Para pegar seu material no Drive, precisa do e-mail constitucional? Do e-mail institucional? Constitucional? Não, institucional. Institucional. É o da UniBR. Não, eu acredito que não. Você precisa ter um cadastro no Gmail, né? No Google, né? Eu acredito que seja isso. Não tenho certeza, mas eu não sei como é que é feito o cadastramento de vocês junto à faculdade. Vocês têm e-mail institucional? Todo aluno tem? Então, acho que começou agora essa situação aí, porque o professor Marcelo mandou uma mensagem para a gente e falou passo a passo lá para a gente fazer o e-mail e tal. E acho que alguns alunos fez, né? Eu não sei se foi para todas as aulas para pegar o material, mas... Eu acredito que sim, porque como esse Google aqui é um Google que é da faculdade, né, da universidade,
vocês têm acesso por ele com o e-mail da faculdade. Por exemplo, para eu dar aula, eu só consigo entrar nesse Google com o meu e-mail da faculdade, que é gisele.prado@unibr. Eu só consigo entrar com esse e-mail. Então, talvez, para vocês pegarem o material que fica lá, tanto no Liga Online, quanto o material meu que eu posto lá para vocês, eu acho que tem que ter o e-mail da faculdade também. Vocês devem estar cadastrados com esse e-mail. Mas qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, entre em contato com o suporte, né? Que é o suporte lá da Liga. Depois eu ponho um e-mail para vocês do suporte, para vocês entrarem em contato caso vocês tenham alguma dificuldade com a plataforma. Né? Tem um e-mail lá que eles atendem. Okay, acho até que eu passei no grupo para vocês. Mandou. Eu mandei, né? Como favorito. Então, o menino que é o nosso tutor, que é o Galastre, ele passou na aula semana passada, né? E aí eu coloquei para vocês o que ele deixou lá. Sim, senhora. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Obrigado, professora. Nada, só. Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa aula 3, né? Eu vou continuar com vocês vendo toda aquela parte de segurança, né? Que a gente começou. A gente parou nesse ASO de retorno, né? Esse exame que é feito no retorno do trabalho, né? O retorno quando você volta ao trabalho, que é aquele exame que a gente tem o exame admissional, o exame demissional. A gente também tem um tipo, né? Uma categoria que é o de retorno ao trabalho. É só começar a falar que entra a gente. Espera só um pouquinho. Deixa eu ir lá abrir para quem está chegando. É o Emerson. Oi, Emerson. É que eu escuto o Blim Blom e aí eu sei que está na hora de ir lá ver quem está me chamando. Não é este, é este. Então, esse ato de retorno, ele é um atestado para o trabalhador que está retornando de uma licença, né? De um afastamento que teve mais de 30 dias ou mais, né? Se ele se afastou por uma semana, por uma gripe, por uma pneumonia, se ele se afastou 10 dias, 15 dias, ele não precisa fazer esse exame de retorno. Mas se ele ficou mais de 30 dias, porque aí vai envolver uma série de outras coisas que Peraí. Enquanto está começando a aula, fica esse vai e volta, né? O pessoal pedindo para entrar. Ou foi alguém que pediu para entrar ou alguém que Não, professora, mandou mensagem, o Emerson mandou boa noite. Ah, tá bom. É que mensagem também eu não consigo ver. Então, todo essas licenças que levam mais do que 15 dias, né? O funcionário é encaminhado para o INSS, né? Então, já é um outro, que já não é mais a empresa que está pagando o funcionário, né? Já é o INSS que vai pagar. Então, entra num outro tipo de documentação. E aí, o que o funcionário precisa? Ele precisa de ter um atestado. Como ele teve um atestado de afastamento, ele vai precisar ter um atestado de retorno, dizendo que ele está apto a exercer as funções dele de volta ao que ele fazia antes, né? Então, o que eu falei na aula passada, eu até falei para vocês que as férias não estão incluídas na licença, né? Então, se o funcionário se afastou por doença ou acidente, as férias não têm obrigatório. Se ele tiver num período de férias, logo depois disso, por exemplo, ele completou com as férias, né? Os 30 dias, deu 30 dias porque ele ficou de férias, aí ele não precisa fazer esses exame. Professora, tá cortando só para mim? Tá cortando para você? Tá cortando sua voz. Para mim tá tranquilo. E aí, pessoal? Então cortando? É só para mim mesmo. Eu fico meio assim, porque às vezes a minha internet às vezes dá umas falhadas aqui. Como ficou eu e meu marido trabalhando no mesmo tempo? Tá normal. Ah, então deve ser a sua, querida. A sua deve estar dando tilt. Bom, então, gestante também o gestante também, quando volta da licença maternidade, que são 4 meses, geralmente são 4 meses de licença maternidade, mais 15 dias de aleitamento, se não mudou. Algumas empresas já estão dando 6 meses de licença maternidade, né? Houve uma mudança aí, mas nem todas as empresas acataram e tal. Então,
nesse caso de gestante, também pode-se ter o ASO, né, esse atestado, para o retorno às atividades depois do tempo da licença de maternidade, né? Então, em todos os casos de afastamento, esse ASO de retorno, esse atestado para retorno, ele é um atestado que vai verificar e confirmar se aquele funcionário está em condições de voltar a trabalhar, né? É importante, por quê? Porque ele vai exercer determinadas funções, ele vai exercer... às vezes ele teve um acidente no trabalho, nós tivemos uma pessoa que relatou um acidente de trabalho, acho que foi o Jonathan, que relatou um acidente de trabalho na aula passada. É o Emerson, fui eu, professor. Foi você, né? Foi. Então, quando a pessoa teve um acidente de trabalho, ele vai precisar ter esse acompanhamento, por quê? Porque o acidente que ele teve no trabalho dele impossibilita ele de exercer a função dele enquanto ele está afastado. Então, quando ele for voltar, ele tem que ter um exame que diga assim, não, agora ele já está bom, vai poder voltar para a mesma função que ele exercia, fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Se o médico disser que ele não tem condições de voltar mais para a mesma função, aí a empresa vai estudar o que vai ser feito. Se ele vai ser remanejado para uma outra função, se ele vai ser remanejado de cargo, de alguma coisa dentro da empresa, né? Mas isso é muito delicado, porque vai prever aí uma série de coisas, de leis trabalhistas, de coisas trabalhistas, porque, por exemplo, o cara está afastado porque ele não está podendo exercer a função dele. Né? Ele teve um problema muito sério, um acidente de trabalho muito sério, não está podendo exercer a função dele, a empresa não pode mandar ele embora. Ele tem uma estabilidade por causa do acidente de trabalho. Então, ou a empresa vai manter esse funcionário em casa, recebendo, porque ele não tem condições de exercer mais a função dele, ou a empresa vai ter que remanejar ele para um outro departamento em que ele possa exercer uma função. Né? Ou um escritório, ou um trabalho, por exemplo, se faz um trabalho que seja um trabalho braçal. Aí ele não pode fazer o trabalho braçal por causa do acidente. Então, vou colocar ele fazer um trabalho burocrático. Porque a empresa não pode, ele vai ter um tempo, dependendo do acidente, ele vai ter um tempo de estabilidade no trabalho dele, depois que ele volta da licença. Né? Essa estabilidade é justamente para garantir isso. Ô, professora, desculpe me interromper. No caso, eu fiquei afastado, né? Uhum. E se no tempo de afastamento, vamos supor assim, a empresa, ela fecha por algum motivo, como é que fica a condição do colaborador depois? Então, se a empresa vai à falência, ou se ela fecha, se ela encerra atividades, é isso que você está querendo saber? Isso, no caso eu trabalhei na Libra, ela fechou suas atividades, né? Sim, foi a Libra. Aí, essa pessoa está afastado. E depois, como é que fica o colaborador depois? Aí, tudo isso vai pro jurídico, né? Tudo isso vai ser resolvido no jurídico. O certo, né? O certo de tudo isso seria a empresa indenizar o funcionário, né? No caso, aí vai se estudar uma indenização, deve ter em contrato, previsto em contrato, alguma coisa, uma indenização, no caso disso acontecer. Porém, a teoria nem sempre é a realidade. Né? A gente sabe que tem muita coisa na teoria, principalmente quando se engloba aí leis trabalhistas, né? Que são complicadas. Então, isso tudo vai para a mão de um juiz, né? O juiz vai determinar, o sindicato vai entrar também, né? O sindicato geralmente vai fazer uma negociação tentando favorecer o funcionário, e esse funcionário vai ser protegido de alguma forma. O certo seria pagar uma indenização para ele, porque encerrou a atividade. Então, a empresa não tem como ter ele de volta, ele vai ter que ser demitido, vamos dizer assim, né? Então, ele estando em licença médica, precisa ver como que é feito isso juridicamente. Aí é uma questão de direito, né? Eu já não sei, eu já não entro nessa parte de direito. Mas, por exemplo, essa semana saiu uma notícia, que tem um colégio muito famoso em São Paulo, chamado Colégio Palmares. É um colégio aí que nos anos 80 foi famosíssimo, um dos mais caros de São Paulo. Era um colégio que era concorridíssimo para as pessoas trabalhar. Eu cheguei a dar aula lá um tempo, mas como era muito longe para mim, quando eu morava em São Paulo, era muito longe para mim, eu acabei saindo. Mas era um colégio que pagava muito bem, era um colégio que tinha altíssimos salários. O que aconteceu? Eles venderam, né, os donos do Palmares venderam para um desses grupos que está encampando todas essas escolas, né, grandes, né, esses grupos grandes. Aí eles venderam por não sei quantos bilhões, foi uma compra gigantesca.
Foi uma compra absurda. E veio a pandemia. E todo mundo teve aí uma série de problemas durante a pandemia. Ou seja, essa escola está devendo hoje vários salários para professores, uma escola que era renomadíssima. Devendo salários, os professores foram obrigados a voltar a trabalhar presencialmente, não tem papel higiênico nos banheiros, não tem água nos bebedouros, não tem material para trabalhar. Então, assim, está um caos que a justiça asseguraria para os funcionários uma série de coisas, mas a escola não dá. Então, o que acontece nesse caso? É um caso semelhante, né? No caso de uma empresa fechar, né? Ou por falência. A empresa tem as suas obrigações, mas ela vai alegar, por exemplo, que ela não tem dinheiro para pagar. É o que esse grupo está alegando, que não tem dinheiro para pagar. E aí esses casos vão para a justiça, e aí a justiça que vai determinar o que vai ser feito ou não. Geralmente, todo caso trabalhista acaba se arrastando aí por anos, né? Os casos trabalhistas acabam se arrastando por muitos anos, por muito tempo, e às vezes até se faz um acordo, né? Entre o funcionário e a empresa, porque tanto o funcionário não vai aguentar mais, porque a empresa vai arrastando, vai recorrendo, passa às vezes 10, 15 anos, né? Eu já soube de casos do funcionário morrer antes de receber os seus direitos de um processo que ele tinha aberto com uma empresa. Então, às vezes, não é conveniente fazer isso. Mas todos esses casos que saem do quadrado, né, saem da caixinha, eles vão para a mão do jurídico. O jurídico vai decidir. Aí é o jurídico da empresa, porque essa empresa, apesar de estar fechada, ela ainda vai manter o jurídico dela por algum tempo, porque essa empresa vai ter um monte de pepino para resolver. Esses, por exemplo, que você está levantando, é um dos pepinos que a empresa vai ter que resolver, né? Então, o jurídico dela vai continuar funcionando por um tempo. Um jurídico terceirizado, né, vai continuar funcionando para essa empresa. E aí, esse jurídico vai ser o jurídico da empresa com o jurídico do funcionário, né, com o advogado particular de funcionário ou o sindicato, no caso do funcionário recorrer, aí é uma ajuda sindical, né? Então, precisa ver, tudo isso precisa ser analisado. Responde a sua pergunta? Sim, professor, obrigado. Então, tá bom. Então, se você faz o exame de retorno de trabalho e esse exame comprova que o funcionário está em condições de voltar, que ele pode voltar ao trabalho, eu vou estar com isso prevenindo, né, futuros afastamentos pela mesma condição. Porque se o funcionário volta, né, ele fala assim, olha, eu quero voltar, né, ele teima com o médico, mas você não está ainda apto para voltar. Aí ele fala, não, mas eu quero voltar porque eu quero sair do INSS, eu estou ganhando muito pouco, porque quando o funcionário vai para o INSS, ele passa a ganhar menos. Eu estou ganhando muito pouco, eu preciso voltar, eu vou voltar, ele teima com o médico vai lá e fala, tá bom, volta. Dá uma alta para o cara e o cara volta a trabalhar. Passa lá 15 dias, o cara tem uma recaída, o cara tem um outro problema de coluna, um problema que foi recorrente, né? Foi decorrente desse acidente ou desse problema que ele teve de afastamento. Então, é muito importante que o funcionário só volte mesmo quando ele estiver em condições de trabalho. Mas a gente sabe que no Brasil aí a gente tem um monte de senão, um monte de problemas aí. Eu tive uma amiga que teve que voltar com pneumonia a trabalhar porque ela não podia entrar no INSS. Ela já tinha pego os dias de afastamento e a empresa ligou para ela e falou, olha, se você ficar mais um dia afastada, eu vou ter que te colocar no INSS. E se ela entrasse no INSS, ela não ia conseguir pagar as contas dela. Ela teve Covid, seguida de uma pneumonia, mas ela voltou a trabalhar com pneumonia. Já estava curada da Covid, mas ainda estava com a pneumonia. Para não entrar no INSS. A gente sabe que no Brasil é muito complicado, né? O funcionário nem sempre consegue se manter com o que ele recebe do INSS. Então, muitas vezes acaba tendo alguns problemas de recaídas, de novos afastamentos, por causa disso. Bom, aí a gente tem um outro tipo de documento, que é o CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, que é uma comunicação que é feita, um documento que a empresa tem que fazer, tem que ter, ela vai desenvolver após a ocorrência de um acidente. Esse documento é um documento da empresa, tá, gente? É um documento para reconhecer que houve um acidente de trabalho ou no trajeto, né, porque vocês sabem que o acidente de trabalho, ele começa da hora que você sai da sua casa para trabalhar. Né? Se você
saiu da sua casa, você está no trajeto para o seu trabalho, o seu ônibus bate e você se machuca, é considerado um acidente de trabalho, no caso, um acidente de trajeto, tá? Ele também entra nos acidentes de trabalho. Então, essa comunicação é uma comunicação que é feita interna, até mesmo para que se possa desenvolver um banco de informações dos acidentes que podem ocorrer, né, que podem acontecer dentro daquela empresa. Então, digamos que seja um acidente que sempre acontece, tá? O cara trabalha como empilhadeira. O fulano lá trabalha com empilhadeira. Sempre acontece com várias pessoas diferentes o mesmo acidente vindos de manuseio daquela empilhadeira. Então, se a empresa tem uma documentação, se a empresa tem um histórico do que acontece, né? Toda vez que tiver um histórico, olha, esse acidente já aconteceu aqui 5 vezes, o mesmo acidente com pessoas diferentes. Então, o que a empresa tem que fazer? A empresa tem que ver o que está acontecendo com o equipamento, tem que ver se é um problema de treinamento, a gente já falou sobre isso na última aula, né? Tem que ver se é um problema de treinamento, se é o funcionário que não está sabendo manusear o equipamento que ele trabalha, se é um problema de entender o manual do equipamento, né? Se o equipamento tem alguma coisa que seja difícil do funcionário entender, ou se é um problema mesmo de comunicação, né? Às vezes pode ser um problema também do equipamento, né? O equipamento tem um defeito. Então, acaba acontecendo de acontecer o mesmo acidente com aquele equipamento, porque o equipamento tem um defeito. Então, essas coisas todas precisam ser levantadas e precisam ser registradas e documentadas dentro da empresa para que se faça esse banco, né, de dados. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre acidente de trabalho, do trabalho ou de trajeto, né? O que é um acidente de trabalho ou de trajeto? É o acidente que vai acontecer por causa da atividade que você exerce, né? Por causa do que você faz no seu trabalho ou pelo seu deslocamento, né? Residência, trabalho, residência, que vai provocar alguma lesão corporal, alguma perturbação funcional, perda ou redução permanente ou temporária de capacidade para o trabalho, ou, em último caso, a morte. Por exemplo, você estava indo trabalhar, bateu seu carro e morreu. Né? Então, nesse caso, foi um acidente de trajeto, porque ele ocorreu quando a pessoa estava saindo para trabalhar, então esse acidente é considerado um acidente de trabalho. Mas eu já tinha falado isso antes. Doença ocupacional, né? O que é uma doença ocupacional? É uma doença que é desencadeada por causa de um exercício, né? Por exemplo, hoje tem muito dessas doenças que são causadas nos tendões, né? Tenossinovite, LER, né? Que eles falam, lesão por esforço repetitivo. Tem uma série de doenças que são causadas, por exemplo, por equipamentos modernos, né? O cara manuseia todo dia o computador, trabalha todo dia na mesma posição. Então, ele tem uma cadeira que não é boa para ele trabalhar. Ele não tem uma ergonomia na cadeira dele. Então, ele tem um problema de coluna porque ele fica o dia inteiro encarquilhado em cima daquele computador. Ele não tem uma prancheta ou uma plataforminha que suba um pouco o elevador, né? O computador. Eu, por exemplo, no caso, eu tenho aqui uma plataforminha que sobe o meu computador, ele fica mais alto e eu não preciso ficar me abaixando para ver meu computador. Eu subo ele, o meu teclado fica reclinado, né? E eu tenho um pouco mais de condições de trabalho. Apesar da minha cadeira não ser uma cadeira absolutamente própria para isso, ela não é uma cadeira fixa, é uma cadeira giratória de rodinha, porque eu tenho que me movimentar enquanto eu estou dando aula. Então, algumas coisas vão fazer a diferença enquanto eu estou trabalhando home. Por exemplo, se eu tivesse sido transferida para home, e na minha casa eu não tivesse cadeira com ergonomia, que eu não tivesse uma cadeira giratória, uma cadeira de rodinha, eu não tivesse um equipamento próprio e desenvolvesse alguma doença ocupacional em função disso, eu poderia entrar com pedido, né, com um atestado de doença ocupacional e aí entrar com pedido de afastamento, ou seja lá o que for, né, para poder me curar ou me tratar. Então, a empresa precisa, né, informar para a Previdência, para a Previdência Social todos os acidentes que foram ocorridos com seus trabalhadores, mesmo que não tenham afastamento das atividades até o primeiro dia útil seguinte ao dia da ocorrência. Então, toda a empresa é obrigada a informar
a previdência todos os acidentes de trabalho que ocorrem com os seus empregados, mesmo que esse acidente não ocorra aí, não vá ter um afastamento. Isso é feito em todas as empresas? Não, isso não é feito em todas as empresas, nem todo mundo faz isso, nem todo mundo obedece isso, mas está na lei e é obrigado a fazer. Ah, mas o cara só tropeçou ali no cabeço, quando ele estava no berço de atracação, ele tropeçou no cabeço, caiu e esfolou o joelho. Só esfolou o joelho, nem vai precisar ficar afastado, nós passamos metiolate e pronto. Não é bem assim, né? Houve um acidente e foi um acidente de trabalho, né? Então, esse acidente, teoricamente, na teoria, precisa ser comunicado à Previdência. Né? Isso nem sempre acontece, mas a lei determina que isso tem que ser feito. No caso de uma morte, né, no trabalho, é obrigatório comunicar imediatamente à família. Né? Então, aconteceu, a família tem que ser imediatamente comunicada. Acontece muito no porto, né, alguns acidentes aí que levam à morte, né? Acidente de soltar cabo de amarração de navio, tem algumas coisas aí, alguns casos bem cabreiros aí que acontecem no porto, né? E que acabam, infelizmente, acabam aí desencadeando a morte. Às vezes não na mesma hora, né? Às vezes o funcionário chega a ser levado ao pronto-socorro, né? Chega a ser socorrido e levado ao pronto-socorro, mas ocasionou a morte, ele morreu trabalhando. Então, ele morreu dentro do trabalho dele, apesar de já estar no hospital, é considerado aí, e a empresa está responsável por esse funcionário durante o período do trabalho. Então, se acontecer um acidente com ele trabalha lá das 8 da manhã às 6 da tarde, aconteceu um acidente às 5:30 da tarde. Teve um acidente, ele foi para o hospital, veio a falecer às 21 horas. Ah, mas ele já não estava mais no horário de trabalho. Ele estava, sim, sob a responsabilidade da empresa, porque o acidente ocorreu no horário dele de trabalho, e ele foi socorrido e foi levado ao hospital no horário de trabalho. A partir desse momento que houve o acidente, a partir deste momento, desse exato momento, a empresa é responsável por tudo que acontecer com esse funcionário. A empresa tem que dar conta a tudo que acontecer com esse funcionário. Tá? Ainda falando de doença ocupacional, a empresa que não informar um acidente de trabalho dentro daquele prazo que eu falei para vocês até o primeiro dia útil do mês subsequente, e isso chegar, se for feita uma denúncia, um dia o funcionário sai da empresa e bota lá um processo na empresa, né? E aí ele fala, mas eu sofri um acidente, eu esfolei meu joelho, e eu sei que a empresa não comunicou lá a Previdência que eu esfolei meu joelho. A empresa vai ter que, se ficar comprovado isso, a empresa vai ter que pagar multa, né? Eu não sei se nesse caso o funcionário recebe alguma coisa, mas a empresa vai ter que dar conta de uma multa que está aí nos artigos 286 e 336 desse decreto de 1999, número 3.048, tá? Se a empresa não fizer o registro, o próprio trabalhador, ou um dependente do trabalhador, ou o sindicato, ou o médico que atendeu ele, né? Algum desses membros pode efetivar em qualquer momento o registro desse instrumento junto à Previdência Social, né? Eles podem falar que houve esse acidente, que a empresa não comunicou, mas que houve acidente, ele é testemunha, né? Por exemplo, um médico que... o próprio médico da empresa que atende, né? Isso não vai acontecer do próprio médico da empresa denunciar a empresa que ele trabalha, mas, né, digamos que esse médico seja chamado para ser testemunha de que o cara caiu ali, tropeçou no cabeço e esfolou o joelho. Então, ele pode comunicar, isso pode ser comunicado por qualquer pessoa que esteja ligada ao acidentado, mas a empresa, com isso, não está livre de pagar uma multa. Porque é a empresa que tem a obrigação de avisar, a empresa que tem que fazer esse comunicado, tá? Então, se a empresa não fizer, a empresa está sujeita, sim, a levar a multa. PPP, perfil proficiográfico previdenciário. Não é palavrão, a palavra é proficiográfico mesmo, tá, gente? Então, esse PPP, ele vai registrar as informações após o seu desligamento ou afastamento, tá? Esse PPP
é um documento que vai ser entregue para o funcionário após o seu desligamento, o seu afastamento, tá? Ele constitui-se de um documento laboral, um histórico, né, desse funcionário, tudo o que aconteceu com ele lá dentro, todos os dados administrativos, todos os registros, resultados de monitoração biológica, todo o período que ele exerceu suas atividades na respectiva empresa. Por que é feito esse perfil, né? Por que o funcionário tem direito a esse perfil? Por exemplo, é um funcionário que trabalhou muitos anos lá com produtos químicos, com produtos que poderiam oferecer algum tipo de prejuízo à saúde desse funcionário. Então, ele tem desse perfil, quem pegar esse perfil, é como um histórico médico, é como um desses relatórios que os médicos fazem das pessoas, dizendo tudo que ela já teve, tudo pelo qual ela já passou. Então, isso é importante que fique registrado, né? A elaboração disso é obrigatória. Ela passou a ser obrigatória a partir do dia 1 de janeiro de 2004, né, que foi uma data fixada aí a partir de uma portaria, de um decreto, né, e ele tem por objetivo primordial, tá, fornecer para o trabalhador, aí já é um documento que vai ajudar o trabalhador, ele vai fornecer ao trabalhador as condições ambientais de trabalho, principalmente quando ele for requerer uma aposentadoria especial. Então, por exemplo, eu trabalhei muitos anos lá com algum produto químico, alguma coisa que foi lá me dando algum prejuízo e tal, eu quero, então, uma aposentadoria especial. Eu tenho direito a uma aposentadoria especial que eu me aposente antes do tempo previsto. Se eu tiver esse PPP, né, esse documento, eu posso anexar esse documento ao meu pedido de aposentadoria e dizer, olha, realmente essa pessoa trabalhou muitos anos com isso, isso e isso, trabalho insalubre ou algum outro tipo de trabalho, aí precisa ver quais são os trabalhos que se encaixam aí nesses pedidos de aposentadoria especial, para eu poder conseguir, né, esse tipo de aposentadoria, eu poder conseguir esse afastamento mais cedo no meu trabalho, né, esse descanso merecido. Quais são as finalidades do PPP, né? Comprovar as condições para habitação de benefícios e serviços previdenciários, em particular o benefício de aposentadoria especial, conforme eu já falei, tá? Então, uma das finalidades desse documento é que amanhã ou depois, quando eu for me aposentar, em vez de me aposentar com X anos, eu vou me aposentar com menos, porque eu vou ter direito a uma aposentadoria especial, uma aposentadoria com menos. Professora? Oi. Mas ainda tá valendo a especial ainda? Ou fiquei sabendo que tiraram? Não, até onde eu sei, não posso dizer com veemência que sim, tá? Mas até onde eu sei, existe. Aí teve tanta mudança nas aposentadorias, né? Eu preciso dar uma olhada, mas eu acredito que ainda exista, sim, a aposentadoria especial. Preciso dar uma olhada, trago essa resposta para você na próxima aula. Porque antes de eu entrar na área portuária, eu trabalhei em posto de gasolina quase 10 anos. Então, eles pagam periculosidade, né? Devido ao produto, né? Que é a gasolina. E a cada ano, inclui 4 meses a cada ano. Por isso que eu estou vendo se... sim, 4 meses a menos por ano trabalhado para aposentadoria, né? Isso. É insalubridade. Eu vou ver direitinho como é que está essa insalubre. Especial. Trabalho insalubre. Então, a insalubridade é um dos efeitos principais aí, é um dos problemas principais que causam essa aposentadoria, que dão direito a essa aposentadoria especial. Então, o trabalhador tem direito a ter essas provas, né, que são produzidas pelo seu empregador, né, perante a Previdência Social ou a outros órgãos públicos e sindicatos, para que ele possa ter o direito, né, da relação de trabalho, seja ele individual ou coletivo, né, porque pode ser as mesmas condições lá para um grupo de pessoas, né, então eu posso fazer lá um PPP para um grupo de pessoas, mas o meu nome tem que estar lá, eu exerci aquela função naquele grupo. Prover à empresa de meios de prova produzidos em tempo real para organizar e individualizar as informações que estão contidas nos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais, é o que eu falei para vocês.
né? A empresa fazendo essa documentação, fazendo tudo certinho, ela também está se calçando para amanhã ou depois ela não ser processada, né? Para amanhã ou depois ela não ter aí algumas ações por causa das formas de trabalho que não são consideradas legais. Possibilitar a administradores públicos e privados acesso à base de informações fidedignas. O que são fidedignas? Verdadeiras, confiáveis, né? Como fonte primária de informação estatística para o desenvolvimento da vigilância sanitária e de epidemiológica, bem como definição de políticas em saúde coletiva. Então, os administradores públicos vão ter acesso a esses bancos, essas bases de informações, sabendo que essas bases são fidedignas, que são verdadeiras, né? Tem veracidade, né? Esse PPP tem aí veracidade. Aí falam, eu botei só como curiosidade, né, que foi criado para substituir os antigos formulários denominados SB40, DISES, BE, são os nomes dos formulários, né, que sempre foram de preenchimento obrigatório apenas para os trabalhadores que trabalham expostos a agentes nocivos à sua saúde. Sua exigência legal se encontra no 4º artigo da Lei 8.213 de 91. Então, isso aí está assegurado por lei, tá? Então, esse PPP foi criado para substituir esses formulários que estão aí, que antigamente eram pedidos, esses 1, 2, 3, 4, 5 formulários. Então, esse PPP vem e substitui esses 5 formulários que antigamente eram de preenchimento obrigatório. Então, tendo o PPP, os funcionários não precisam mais preencher esses formulários, e a gente sabe, né, que esses formulários são sempre, quase sempre, humanamente impossíveis de serem preenchidos, né? A gente sabe que eles são absolutamente complicados, são absolutamente difíceis de preencher. Então, agora, o PPP vem como uma facilitação para o preenchimento desses formulários, tá? Eu acho que isso responde à pergunta, né? Somente os trabalhadores que tinham direito a se aposentar precocemente com a chamada aposentadoria especial recebiam os formulários que foram substituídos pelo PPP, tá? A partir de janeiro de 2004, não sei se houve alguma mudança, porque a gente tem aí quase 20 anos dessa data, né? A empresa fica obrigada a elaborar o PPP. Então, esse PPP está sob a obrigação da empresa. A empresa tem que fornecer isso de uma forma individualizada para os seus empregados. Então, se o empregado exercia lá um trabalho coletivo, né, que expunha ele a alguns agentes, ele tem que receber o relatório dele. Né? Então, fiz um relatório lá para um grupo de pessoas, mas o Zé, o Mané, a Maria, o João, cada um tem que ter o seu, né, para que ele possa, um dia mais tarde, poder utilizar lá num processo qualquer de aposentadoria, ou seja, outro, o que seja, tá? E aí entra todas as pessoas que trabalham expostos aos agentes nocivos, como o aluno falou, que ele trabalhou em posto de gasolina, né? Então, existe a insalubridade, né? E aí, esses agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, existem outros trabalhos, tá, gente? Não é só quem trabalha com produto químico, por exemplo, né? Existem pessoas que trabalham aí com grande esforço físico, né? Tem pessoas que trabalham aí, por exemplo, pessoal que trabalha com soja, né? Carregando soja, tem um problema respiratório. Houve uma época, o Sindicato dos Carvoeiros, né, quem trabalhava com carvão, em mina de carvão, né, carvoeiro tinha o pulmão dos carvoeiros era muito contaminado por conta de estar respirando o tempo todo aquele carvão, né? Então, tudo isso é insalubre, todas essas insalubridades geram a obrigação do PPP, tá? Toda empresa que vai oferecer um trabalho com insalubridade precisa ter esse relatório, esse documento chamado PPP. Aí tem o AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Essa é uma diversão, né, gente? Porque a ergonomia do trabalho é uma coisa que é uma coisa de louco no Brasil, né? Não sei, eu tô falando do Brasil porque é o país onde eu moro, né? Não sei se em outros lugares também é assim.
mas seria um documento que vai analisar a ergonomia da empresa, né, a ergonomia do local de trabalho daqueles funcionários. Então, vai avaliar a adaptação das condições de trabalho à característica psicofisiológica do trabalhador. Então, eu tenho que eu como empregadora, tenho que obrigatoriedade de fornecer ao meu funcionário, né, um equipamento que dê condições para que ele trabalhe, para que ele não seja prejudicado fisicamente, psicologicamente, né, no trabalho que ele está exercendo. Afinal de contas, eu sou responsável por esse trabalhador. E tudo que vem acontecer com ele é minha responsabilidade, é minha obrigação estar de olho nisso. Então, a primeira coisa que a gente vê aí, né, quando a gente fala em análise ergonômica, né, se perguntar se as cadeiras estão adequadas para oferecer o conforto ao trabalhador, né? Mas não é só isso, né? Isso vai muito além do que é postura correta e cadeiras, né? A ergonomia está em toda uma... vai ser estudada toda a atividade do trabalhador e os equipamentos que ele vai utilizar. Então, às vezes, o trabalhador nem trabalha sentado, nem tem cadeira, né? Mas ele é feito uma análise, um estudo, né? Para identificar se há alguma inadequação e, né, se tem algum fator de risco para os funcionários para garantir a segurança e a saúde. Então, a gente sempre tem que lembrar que esses documentos são para garantir a saúde e a segurança do funcionário, tá? A gente tem que entender que esses documentos todos que eu estou apresentando para vocês desde a aula passada são documentos que vão ajudar, que vão auxiliar o trabalhador para que ele se mantenha aí o mais seguro e saudável possível, né? Ainda falando da análise ergonômica do trabalho, esse estudo psicofisiológico dos trabalhadores vai promover uma integração perfeita entre as capacidades e as limitações do trabalhador. Gente, tudo isso se casa também com as condições físicas do trabalhador, com aquele exame que a gente faz lá, aquele exame admissional, que ele às vezes é feito de uma maneira um tanto quanto relapsa, um quanto displicente, né? Às vezes um tanto quanto displicente, mas ele é muito importante, né? O exame admissional, ele é absolutamente importante. Por quê? Porque às vezes você vai lá no médico fazer o exame admissional, o cara nem olha para sua cara, aquele médico, ele vai lá com o papel preenchido, ele pergunta assim para você, quantos quilos você pesa? Qual é a sua pressão? Poxa, é obrigação do médico fazer essa aferição. Eu posso chegar lá e falar assim, minha pressão é 12/8, e eu peso 78 quilos, eu faço caminhada todos os dias, eu sou super saudável, não sou nada disso. Eu posso mentir para conseguir um trabalho, né? Então, quem tem a obrigação de avaliar se o funcionário pode ou não trabalhar naquela função que ele está se candidatando é esse médico do trabalho, essa pessoa que vai fazer a aferição, né, nesse exame admissional. E, às vezes, o exame admissional é feito de forma relapsa. Então, essas condições de trabalho, é claro que a empresa precisa oferecer todas as condições de trabalho e a empresa precisa contratar um pessoal especializado que faça os exames admissionais, né? Porque, às vezes, eu já admito um funcionário que não tem a menor condição de exercer uma função ou de trabalhar num determinado local simplesmente porque o exame admissional foi feito de forma relapsa, né? Então, é importante, claro que é importante a honestidade do funcionário, mas a gente sabe muito bem que quando a gente está precisando de emprego, a gente fala qualquer coisa para pegar o emprego. E, às vezes, nem sempre a gente está sendo 100% verdadeiro, né? Então, investir na ergonomia, né? A empresa que investe na sua ergonomia, ela está investindo também na produtividade, no desempenho e na satisfação. Né? Veja bem, o cara chega em casa e fala assim, eu tô quebrado, eu tô acabado, aquela cadeira do escritório acaba comigo, aquela cadeira do escritório me deixa com dor nas costas, me deixa com dor no joelho, me deixa com dor nas pernas, eu trabalho de mau humor, quando chega meio-dia eu já tô cheio de dor, não aguento mais ficar sentado na frente daquele computador, o computador tem uma tela pequena, o local é muito quente, ou o local é muito frio, sabe? Todas essas coisas vão irritando o funcionário, e o funcionário, o que acontece com o funcionário? Cai a produtividade, cai o desempenho, cai a satisfação,
né? Então, essas medidas que são feitas, né, essa análise ergonômica que é feita, às vezes até por empresas terceirizadas, que são contratadas para ir lá fazer análise ergonômica da minha empresa e me dar lá um aval que eu tenho, que eu faço direitinho, que eu cumpro todas as regras, né? Investir na ergonomia da minha empresa é investir na minha empresa. Né? Quando eu invisto na ergonomia, eu estou investindo no meu negócio, porque eu estou deixando meu trabalhador satisfeito, eu estou cuidando da saúde do meu trabalhador. Então, por exemplo, a pessoa trabalha todo dia torta naquela cadeira. Você não acha que vai chegar um dia que aquela pessoa vai ter um problema de coluna tão sério que ela vai se afastar do trabalho para cuidar do problema de coluna? Ela vai acordar um dia travada, pescoço travado, e vai falar, bom, mas também é a posição que eu fico durante 8 horas de trabalho, eu fico naquela posição que acabou comigo. A empresa está sendo burra, né? Não colocando lá um equipamento adequado para aquele funcionário. Porque aquela empresa vai acabar perdendo, vai ter que acabar pagando para um funcionário se afastar por um problema que ela mesma gerou, né? Então, quando a gente previne, quando a gente trabalha com essa parte ergonômica de uma forma agradável e conveniente para todos, eu estou prevenindo uma série de coisas, eu estou diminuindo os riscos de acidentes, eu estou prevenindo acidentes, eu estou corrigindo alguns erros, né? Às vezes, uma simples faixa amarela num vidro evita que a pessoa enfie a cara no vidro. Às vezes, uma simples faixa antiderrapante num degrau evita que a pessoa vá descendo a escada correndo e escorregue na escadaria e quebre o quadril numa escada. Entendeu? Então, às vezes, algumas coisas que são muito importantes que sejam feitas, e às vezes são coisas até fáceis de serem resolvidas, né? Até simples de serem resolvidas. Então, a ferramenta desse AET vai permitir analisar e identificar todos esses riscos, né, conforme eu já falei, né, e ver quais são os equipamentos mais modernos e mais satisfatórios e específicos que eu posso colocar para o meu funcionário trabalhar. E aí sim, eu posso falar de cadeira, posso falar de mesa, posso falar de iluminação, posso falar de climatização, posso falar de piso, posso falar de uma série de coisas aí que vão proporcionar ao funcionário que ele possa ter aí uma qualidade maior de trabalho, tá? Então, essa ferramenta aí vai poder, vai ser utilizada para medir os impactos, né? E até para fazer um banco de dados, né? Olha, durante X anos nós usamos a cadeira Y, né? E eu tive lá tantos % de funcionários afastados por problema de coluna. A partir do momento que nós mudamos a cadeira Y pela cadeira X, a gente diminuiu isso em 70%, né? Menos funcionários passaram a ter problemas de coluna. Então, enfim, todas essas coisas servem para a empresa também, todos esses documentos servem também para a empresa aprender, né? E se manter sempre bem, né? Cada vez melhorando mais junto aos seus funcionários, né? Então, eu vou ter que avaliar também, além dessas coisas todas, eu vou ter que avaliar o ambiente, o impacto que cada elemento, olha o que eu falei para vocês, desde a iluminação até a temperatura e os ruídos podem causar, né, prejudicando ou até adoecendo os funcionários. Então, tá, eu tenho um funcionário que trabalha... Outro dia eu entrei no CPD da outra escola que eu dou aula. Gente, eu fiquei horrorizada como aquilo era gelado. Né? Aquele menino que trabalha lá durante 8 horas naquele ambiente, eu acho que estava -2 naquela salinha, não é possível. E olha que eu sou uma pessoa acalorada. Né? E aquele menino trabalha 5 dias por semana, 8 horas por dia, naquele ambiente congelante. Né? Deve haver alguma coisa que melhore a situação dele. Intervalos, roupa específica, tudo isso tem que ser fornecido pelo empregador. O empregador é que tem que prever isso. Né? Então, meu funcionário, para entrar e ficar lá trabalhando, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de um protetor de ouvido para não ter infecções constantes de ouvido por causa do gelo que ele trabalha. Ele vai ter que ter um cachecol, alguma coisa que aqueça o pescoço dele para que ele não tenha essas paralisias de pescoço, que fique aí com
com aquele torcicolo, né? Ele tem que ter aí uma série de coisas que a empresa vai ter que pensar, né? Então, tudo tem que ser analisado e tem que ver quais são os impactos que cada função vai gerar para que eu possa manter o meu colaborador cada vez mais confortável, né? E no porto, eu falei para vocês na última aula, né? Como a gente está falando aqui de trabalho portuário, o porto é cheio de armadilhas. O porto tem uma armadilha atrás da outra, né? Então, tudo tem que ser minuciosamente, né, detalhadamente aí, pensado sempre para manter o meu funcionário satisfeito, né? E não só isso, também manter o meu funcionário seguro. Aí eu preciso também ter uma condução e manipulação de materiais, né? E tarefas que exijam excessivo esforço muscular. Então, eu preciso também analisar, né, o que eu falei para vocês anteriormente, né? Eu tenho lá um funcionário que trabalha com o corpo, né, com esforço físico, né? Então, tudo que eu puder fazer como empresa para que seja diminuído o impacto, né, desse esforço físico, esse esforço excessivo muscular, que possa diminuir esse impacto, tudo que eu puder fazer por esse funcionário. Existem empresas que mantêm massagistas, fisioterapeutas, equipes especializadas para sempre estarem cuidando. Tem algumas empresas, eu já vi aquelas cadeiras de massagem nas empresas, e que fica uma pessoa lá, e a cada tempo o funcionário vai lá, senta naquela cadeira, algumas cadeiras você ajoelha nela e a pessoa faz a massagem pelas suas costas, né? E essas pessoas vão lá de tempos em tempos, dependendo lá do horário que eles falam que é uma ginástica laboral, né? Eles vão lá para fazer um relaxamento, alguma coisa assim que evite, né, essa sobrecarga muscular. Também existe um outro lado, que não é só o lado do físico, mas também o mental, né? Então, eu tenho lá impacto psicológico que levam à exaustão mental, né? Então, esse tipo de trabalho também pode desencadear algumas sequelas, né? Eu tenho lá um trabalho que ele é altamente minucioso, eu tenho que ficar o tempo todo 100% focada, não posso errar uma vírgula, não posso errar um número. Isso é uma pressão e um impacto psicológico. Isso pode levar um funcionário a uma exaustão mental. A empresa vai ter que pensar formas desse funcionário ter uma folga, né, ter um intervalo, um relaxamento durante o seu período de trabalho, para que ele possa espairecer, né, para que ele não fique 8 horas focado naquilo. Tem empresa que exige que o cara só falta pôr um chicote, o cara não pode nem ir ao banheiro. Teve uma aluna minha, da FATEC, que trabalhou naquela activity de telemarketing. Ela teve um problema de infecção urinária fortíssima e muito crônica, porque ela tinha um horário específico para ir ao banheiro, e se ela tivesse vontade de ir ao banheiro fora daquele horário, ela não poderia ir. E ela processou e ganhou lá uma baita de uma grana da empresa, porque ela ficou com uma infecção urinária crônica, em decorrência dessa exigência, né? Então, isso né, além de não ser humano, né, não ser uma coisa humana de se fazer, claro que a gente não pode também ficar indo ao banheiro a cada 5 minutos, mas não é humano que você não deixa a pessoa ir ao banheiro na hora que ela tem vontade, né? Além de não ser humano, também é ilegal, né? Você não pode fazer isso. A mesma coisa com a exaustão mental. Tem empresa que fala para você, você tem que fazer essas contas aí durante o dia. Quanto tempo? Às 8 horas que você estiver trabalhando aqui, você vai ter que estar fazendo conta, gente. Não é assim. O funcionário tem que ter o direito a intervalos, a cafezinho, a sair. Então, empresas como Google, Yahoo, Apple, são empresas que mantêm locais, né? Eu falei para vocês da Natura na semana passada, são empresas que mantêm praças, locais, para que o funcionário possa ir lá e se relaxar durante um tempo, né? Por exemplo, a Natura não tem mais mesa fixa, você não trabalha mais na Natura em mesa fixa, você não tem lá a sua mesa na sua sala. Você tem lá o seu laptop e você pode ser itinerante dentro da empresa. Você tem várias mesas que ficam
no meio do gramado, embaixo de árvores, em locais com sol, lugar sem sol, lugar com brisa, e você escolhe onde você quer trabalhar, você pega o seu laptop, e hoje em dia é muito simples, né? O material de trabalho de muitas pessoas, da maioria das pessoas que trabalham com a parte burocrática, é um computador, é um laptop. Então eu pego meu laptop e vou trabalhar lá no canto que eu quiser. Ah, tá muito barulho aqui, o pessoal de vendas fala demais, não tô aguentando o pessoal de vendas, então eu vou trabalhar no sossego, lá fora, na varanda, que tem uma mesinha que dá para ver uma árvore, e eu fico lá ouvindo os passarinhos, que é muito mais legal. Tem empresas que têm salas de jogos, né? Tem empresa que tem mesa de bilhar dentro da empresa, né? E o funcionário pode ir lá na hora do intervalo e jogar lá um bilharzinho. Tem empresa que tem sala de música com instrumentos musicais para quem toca violão, para quem toca algum instrumento, também dá uma relaxadinha. Tem gente que gosta de relaxar tocando um violãozinho. Claro, gente, que tudo isso tem que ser usado com parcimônia, né? Tem que ser usado com responsabilidade. Essas coisas todas são oferecidas para a empresa, mas também a gente não pode abusar disso, né? Não é, eu trabalho 8 horas por dia, mas 6 das 8 horas que eu trabalho eu fico jogando bilhar. Não é bem assim, né? Tudo tem dois lados. A empresa oferece, mas o funcionário também tem lá as suas metas a cumprir. Então, fora que também, professora, se a empresa dá um descanso, você tem que realmente descansar também, confere? Exatamente. Não, tipo, julgar a empresa por não estar dando descanso, quando a empresa dá descanso, você não faz justo o descanso, né? Não bebe uma água. Eu vou aproveitar meu horário de descanso e vou fazer uma outra atividade. Não, o teu horário de descanso é para descansar. Né? Então, a responsabilidade ela tem que vir dos dois lados, da empresa e do funcionário. Por isso que é muito importante, né? O que eu bato sempre na tecla, que eu já falei para vocês na aula passada, o treinamento e a conscientização do funcionário é muito importante para que essas coisas deem certo, né? Porque senão eu ofereço, né? Eu como empresa só ofereço para você, você vai lá, fica na boa lá jogando bilhar e não cumpre as suas metas, não cumpre nada. Então, essas empresas, elas dão uma liberdade maior de trabalho, mas também o funcionário tem suas metas a cumprir. E ele está sendo avaliado 100% do tempo. Tudo bem. Se o funcionário consegue jogar bilhar... Deixa eu ver, que acho que tem alguém está tentando entrar. Oi, Marcelo, você veio me visitar de novo? Deixa eu ir lá. Marcelo Galastri é o nosso tutor. Veio visitar a gente, Marcelo? Estou dando uma passada nas salas. Boa noite a todos. Tudo bom, Gi? Estou dando uma passada nas salas para ver se está tudo ok. Né, que a pedido da Liga a gente tem que dar uma beleza, fica à vontade. Eu estou aqui, quando eu estou apresentando, eu escuto o barulhinho que tem entrando alguém, eu tenho que alternar a tela, porque senão eu não consigo autorizar. Perfeito, desculpa então ter atrapalhado. Imagina, não tem nenhum problema não. Aqui eu já falei para eles, pode me interromper a qualquer momento que não tem nenhum problema. Tá bom? Então, gente, continuando, né? Foi isso aqui, os impactos psicológicos. Então, a empresa oferece ao funcionário todo um benefício, né? E a empresa também tem que oferecer esse funcionário, tem que dar a esse funcionário uma meta. E ele tem que cumprir essas metas, e ele vai estar sendo analisado. Então, chegou lá no final do mês, eu dei 10 metas para esse funcionário e ele cumpriu 2 metas, mas ele jogou bilhar pra caramba, ele jogou batalha naval pra caramba com os colegas e descansou muito lá na salinha de descanso. Eu dei para o funcionário 10 metas, ele cumpriu as 10 em 20 dias e ficou 10 dias sem meta. Não tem essa de ficar 10 dias sem meta, né? Se ele cumpriu as 20 metas dele, ele pode ou procurar outras ou ver em que posição que ele vai se encontrar lá dentro. Então, tudo essas empresas mais modernas, né, que tem essa forma de administração, tudo isso é muito conversado, tudo isso é muito combinado entre o funcionário e o empregador. As estruturas organizacionais que vão envolver comunicações, né, os trabalhos em grupo, projetos participativos, a fim de adaptar os processos da empresa, também são para preservar a saúde e o bem-estar do trabalhador, né? Então, tudo isso vai ser estudado. Esse AET, né, essa análise ergonômica do trabalho, existem algumas empresas especializadas em ir e avaliar
Então, eu tenho uma empresa, né? Então, eu chamo uma empresa especializada em análise ergonômica e falo assim, ó, você vai ficar aqui dentro da minha empresa durante, sei lá, eu quantos dias, e você vai avaliar para mim e vai me dar um certificado, né, de como está, né? Vai me fazer essa análise ergonômica, esse AET, e vai me dizer como está a minha empresa, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso, se o meu funcionário está abusando, se não está. É claro que sempre tem, né, em toda empresa, tem alguém que está sempre olhando o que a gente está fazendo. Então, se você abusar das coisas que são boas, né, das coisas que são legais, também você vai ser chamado lá um momento ou outro para dar satisfação do que você está ou não está fazendo, do que você está deixando de fazer. Então, tem esse tipo de trabalho, né? Se a gente não tem essa análise dentro da empresa, né? Se não é feito de tempos em tempos essa análise ergonômica, né? Saber como os funcionários estão se dando, saber se ele tem equipamento especial, equipamento que é bom para ele trabalhar, se a gente não faz essa análise de tempos em tempos, o que eu vou acarretar, né? Que problemas que eu vou ter dentro dessa empresa? Eu vou ter um maior número de afastamentos, eu vou ter problemas de saúde, eu vou ter a desmotivação profissional, eu vou ter pedidos de demissão, né? O cara fala, eu tô cansado, eu falo, ninguém me ouve, eu peço um negócio, ninguém me dá, eu não tenho material de trabalho adequado, né? Então, tudo isso é muito importante para que a empresa evite problemas depois, né? Então, por isso, esse AET, essa análise ergonômica, ela é muito importante e tem muitos benefícios, né? Um deles é o aumento da produtividade, que é o que eu falei para vocês. O funcionário satisfeito, o funcionário que está bem de saúde, que está bem de corpo e bem de mente, né? Mente sã e corpo são. Se ele está bem, ele pode produzir mais para mim. Ele é um lucro para mim. Um funcionário satisfeito, um funcionário bem cuidado, bem tratado, ele é um funcionário que vai produzir muito mais para mim, né? Então, há um aumento de produtividade. Há também uma redução e, às vezes, até eliminação de multas trabalhistas e ações trabalhistas. Se a empresa faz tudo direitinho, gente, não tem por que o funcionário sair da empresa e, como diz a gíria, meter no pau. Né? Se a empresa faz tudo certinho, se a empresa oferece tudo que ela tem que oferecer, o cara que sai e coloca a empresa no pau é porque ele é safado, porque a empresa deu tudo, fez tudo certinho. Se o cara vai lá e processa também, aí vai ser provado que ele é tranqueira, né? É porque ele é safado. Agora, se eu faço tudo certo, eu tenho uma redução muito grande e às vezes até a eliminação dessas ações que são movidas pelos funcionários que tiveram algum tipo de problema de saúde, né, que foram decorrentes do seu tipo de trabalho. Então, eu saí da empresa e eu tive lá um problema de coluna que foi gerado pela empresa, foi ocasionado pela forma que eu trabalhava na empresa. Se a empresa tem uma documentação da sua análise ergonômica, né, se ela tem essa documentação do AET, ela fala, negativo. O cara tinha a cadeira que ele queria, o cara tinha a posição que ele queria para trabalhar, ele tinha tanto tempo de exercício laboral, ele tinha tanto tempo para fazer alongamento, relaxamento, tudo isso. Então, se tudo isso está documentado, a empresa também se calça, né, no sentido de se proteger de uma pessoa que pode, porventura, mais tarde, vir agir de má fé com a empresa, né? Professora. Oi. No meu caso, devido ao acidente, a empresa, ela me indenizou. Pelo fato de eu ficar com restrição, sabe? Mas ela te indenizou e você continuou no trabalho ou ela te indenizou e te demitiu? Aí indenizou depois e aí eu saí. Você que quis sair? Fechou, né? É verdade, você trabalhou na Libra, né? Então, na verdade, o que acontece é isso. A empresa, em alguns casos, é determinado que a empresa tem que fazer a indenização, né? É obrigatória a indenização em alguns casos de acidente de trabalho, né? E também o funcionário fica aí com uma carência para ser demitido, né? Ele fica com uma estabilidade
num determinado tempo, de acordo com o acidente que ocorreu com ele, ele fica com essa estabilidade aí por um tempo, não pode ser mandado embora. Mesma coisa que a estabilidade quando volta da licença maternidade, para cada tipo de licença, para cada tipo de afastamento, tem aí uma estabilidade, né, pré-estipulada para quando o funcionário volta, para o cara não ser demitido logo no dia seguinte, né? Eu tive uma gripe, fiquei 5 dias afastada, cheguei no 6º dia, tá lá minha carta de demissão, né? Também não é assim, né? Então, se eu tiver essas análises, se eu tiver um trabalho ergonômico bem feito dentro da minha empresa, eu vou diminuir a rotatividade de trabalhador, né? Então, eu vou diminuir essa coisa de ficar, mas aqui nesse setor não para funcionário. Alguém já parou para pensar por que nesse setor não para funcionário? Né? Será que não está faltando treinamento? Será que não está faltando melhores condições de trabalho? Né? Então, é preciso que se veja, que isso tudo seja estudado, e essa análise ergonômica, ela ajuda muito nesse tipo de estudo, nesse tipo de análise, tá? Então, grandes empresas já obtiveram, em média, $4 a cada $1 investido em ergonomia. Olha só, gente, a cada $1 que a empresa investia em economia, ela tinha como lucro $4. Então, veja como é um bom negócio. Isso é um dado da revista Exame de 1995. Não sei se essa média continua até hoje, tá? Mas isso foi um dado da revista Exame. Então, em cada $1 investido em ergonomia, a empresa ganhava $4. Então, gente, o investimento em ergonomia, às vezes o cara fala, mas eu vou gastar uma fortuna em cadeira, eu vou gastar uma fortuna em mesa, eu vou gastar uma fortuna em iluminação. Não é isso, você não está gastando, você está investindo. Porque você vai ter isso de volta, você vai ter isso em forma de produtividade, você vai ter isso em menor rotatividade, em menos demissões, em menos acidentes. Então, tudo isso vai te reverter aí em forma de dinheiro, né? Também vou ter redução no número de atraso e de falta, né? Às vezes o cara fala assim, não, ontem eu fiquei o dia inteiro numa posição miserável, meu joelho está estourado, hoje eu não vou trabalhar. Pronto, acabou. Olha o prejuízo da empresa. Ele passa num médico, pega um atestado, o médico dá atestado para ele, a empresa é obrigada a engolir aquele atestado, porque ele está com dor no joelho, porque ele ficou sentado de mau jeito, porque ele não tinha o equipamento específico para ele trabalhar. E isso vai acontecer com qualquer outro tipo de trabalho, no porto, nas baias, em qualquer lugar vai poder acontecer esse tipo de problema se não houver esse investimento em ergonomia. Então, se eu invisto em ergonomia, eu tenho uma redução no número de atrasos e de faltas, né? Eu levo também a qualidade do meu trabalho, aumento o meu padrão de segurança, né? Tendo ergonomia, porque a partir do momento que eu tenho essa análise ergonômica e tenho os equipamentos necessários para cada função e para cada trabalhador, eu estou aumentando também a segurança dele no trabalho. E estou diminuindo aí uma série de coisas que a gente estuda aqui na nossa matéria, de problemas de saúde, de problemas de uma série de coisas, né? De afastamentos, de licenças, etc. Eu tenho também um aumento do engajamento, que eu falei para vocês, né? O funcionário satisfeito, o funcionário que se sente respeitado, ele é um funcionário que se engaja, que veste a camisa da empresa. Né? Olha, essa empresa gosta de mim, essa empresa aposta em mim. Né? Então, essa empresa me dá coisas para eu ser o funcionário dela. Então, tem aí vários níveis de investimento que você pode fazer no seu funcionário. Você pode oferecer cursos para esse funcionário. Você pode falar para ele assim, olha, eu vou pagar para você uma faculdade para você fazer um curso universitário. Tem muitas empresas que pagam MBA, que pagam mestrado, que pagam doutorado para investir no seu funcionário. Dificilmente essa empresa vai perder esse funcionário, porque muita gente pensa assim, eu vou investir no meu funcionário, vou pagar um monte de curso para ele, na hora que ele estiver bem legal, ele me larga e vai para uma empresa melhor. Se eu sou uma empresa melhor, ele não precisa me largar e ir para uma outra empresa. Eu já sou a empresa melhor onde ele está. Ele não vai querer sair, porque ele só vai ter lucro do meu lado. Ele sabe que trabalhando comigo, ele vai ter curso, ele vai ter estabilidade, ele vai ter uma boa condição física e psicológica para trabalhar. Então, tudo isso é muito importante. Isso, todas essas coisas que muitas empresas encaram como prejuízo, são investimentos. É um lucro para a empresa.
né? Isso é devolvido pelo funcionário para a empresa. O funcionário acaba vestindo a camisa da empresa que trata ele bem. É muito difícil o cachorro morder a mão do dono, né? Morder a mão que alimenta ele. Então, se o funcionário é pago corretamente, se o funcionário tem lá, se sente acolhido por aquela empresa, ele sempre vai ser um bom funcionário e sempre vai ter vontade de continuar se engajando com essa empresa. Isso tudo que a gente passa para vocês, gente, é para saber que vocês têm esses direitos. Isso tudo é garantido e tudo isso é direito de qualquer trabalhador. Né? Então, isso tudo, é claro que a gente sabe que é muito difícil, que é muito complicado, o funcionário que acaba exigindo muito, ele acaba sendo mandado embora, fala, esse cara é encrenqueiro, ele exige demais, mas essa empresa também, qual será que é o índice de produtividade dessa empresa que pensa dessa forma? Né? Por que a gente tem a grande potência aí, que é o Google hoje, que é a Apple hoje, que dá tudo essas coisas para o funcionário deles? Porque eles são grandes empresas, Natura, Avon, né, grandes empresas que dão tudo isso para os seus funcionários. Por que eles são considerados grandes? Empresas que têm uma transparência, que têm uma credibilidade junto às pessoas, né? Por exemplo, uma empresa como a Natura, quando você faz uma visita, quando não tinha a pandemia, a FATEC daqui de Santos costumava levar muito fazer visita na Natura, né? E meu marido dá aula na FATEC. Então, quando você visita a FATEC, a Natura, você fala assim, nossa, eu quero trabalhar aqui. Né? Quando você visita a Google, né, você fala, nossa, eu quero trabalhar nesse lugar. Né? Tem pula-pula na Google. Né? O cara tem lá um pula-pula no meio da Google, que o funcionário vai lá e fica pulando lá dentro no meio do dia, quando ele está muito estressado. Então, todas essas coisas, né, que a gente acha bobagem, tem empresas no Japão, tem empresas adotando gatos. No Japão tem empresas que colocam gatos no ambiente de trabalho, que espalha gatos domesticados para os funcionários brincarem, mexerem, e os gatos acalmam os funcionários. Então, tem algumas empresas no Japão investindo em felinos. Tem lá uma equipe que cuida dos felinos, da água, da comida, mas os funcionários durante o dia dão papinha, dão comidinha, o gato sobe, brinca com os funcionários e tal, e isso acalma os funcionários, e isso traz um ambiente, né? Então, coisas banais, né? Que muita gente não pensa. Imagina, eu vou botar um gato dentro da minha empresa, vai fazer cocô por todo lado. Não é assim. Né? Então, existem empresas no Japão já investindo nesse tipo de tratamento no seu funcionário. Eu, se eu trabalhasse num lugar cheio de gato, eu não ia querer sair nunca, porque eu amo gato, né? Então, se eu trabalhasse num lugar e me apegasse ao gatinho, eu nunca ia querer sair de lá para não me afastar do gatinho, né? Então, são coisas que são até pequenas, né? Se você pensar, e que podem fazer aí esse funcionário acabar sendo um grande aliado da empresa, né? E é isso que é importante. Aí eu já falo um pouquinho da importância dos documentos de segurança, né? Então, cada documento vai ter uma importância e uma aplicabilidade, né? Todos eles são fundamentais, todos eles são muito importantes, né? E precisam estar sempre em dia. Os documentos de segurança têm muita fiscalização, então, principalmente no porto, né? Em trabalhos mais manuais e tal, então tem muita fiscalização em cima, e sempre que tem aí algum tipo de demissão que não foi bem explicado, tudo mais, é feito aí toda uma sindicância para saber se esses documentos estavam em dia, se estava tudo em ordem, né? É uma exigência legal, né? A segurança do trabalho é uma segurança para o trabalhador, mas também é uma segurança para a empresa, né? Então, tudo isso tem que ser aí visando a qualidade de vida do meu colaborador, como eu falei aqui exaustivamente para vocês, né? Então, a gente vai ver agora, depois a gente vai ver mais detalhadamente, mas a gente vai ver que existem normas regulamentadoras chamadas de NR, né, para toda a parte de segurança no trabalho. A gente tem 36 NRs, né? A NR, que é a NR que rege o trabalho portuário, que é a que mais vai importar para a gente, e que é a NR que eu vou detalhar mais com vocês, é a NR 29, que é a NR do trabalho portuário, do trabalhador portuário, né? Então, a NR1 vai falar de disposições gerais, a NR2 foi revogada, né, que é de inspeção prévia. Eu vou trazer aqui para vocês só os nomes das NRs e depois a gente vai estudar cada uma delas, né? A NR3, embargo ou interdição,
NR4, serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. 5, comissão interna de prevenção de acidentes. 6, equipamento de proteção individual, EPI, que é uma coisa muito importante, e no trabalho portuário a gente vai ver muito as EPIs, né, esses equipamentos de proteção individual. Agora, com a Covid, ficou muito mais noticiado, né? Muita gente tomou conhecimento do que era um EPI, né? Do que era um equipamento de proteção individual. A máscara é um EPI, né? Que a gente agora faz parte do nosso vestuário, faz parte do nosso dia a dia. Existem também a número 7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? 8, edificações. 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 10, segurança em instalações e serviços em eletricidade. 11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. 12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. 13, caldeiras, vasos de pressão e tubulações e tanques metálicos de armazenamento. 14, fornos. 15, atividades e operações insalubres, olha a insalubridade que a gente falou agora há pouco. 16, atividades e operações perigosas, e aí vai trabalhar muito em cima de cargas perigosas, que a gente também vai dar uma estudadinha. 17, ergonomia, que é isso que a gente acabou de ver. 18, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, aí específico para a indústria da construção. 19, explosivos. Explosivos existem aí em muitos segmentos, né? Existe material explosivo em muitos segmentos. Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis, que é o caso do nosso aluno que deu o exemplo lá de trabalhar no posto de gasolina, né? Trabalho com inflamáveis e combustíveis. 21, trabalhos a céu aberto, ele trabalha o tempo todo, o funcionário trabalha o tempo todo lá no tempo, né? Como dizia antigamente, eu trabalho no tempo. Quer trabalhar no tempo? Na chuva, no sol, no granizo, no frio, no calor, ele trabalha a céu aberto o tempo todo, independentemente do que está acontecendo lá com a meteorologia, né? Ele também tem lá as normas que vão regulamentar o trabalho dele. Segurança e saúde ocupacional na mineração, e aí vai lá ver com os minérios, né, com a parte de mineração. 23, proteção contra incêndios, tem aí vários segmentos também. 24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 25, resíduos industriais, e aí a gente vai entrar um pouco também em PNRS, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que a gente vai estudar, que faz parte do nosso projeto desse semestre, né, que eu vou trazer alguma coisa de resíduos sólidos para vocês. Coloquei, inclusive, uma matéria lá no grupo do WhatsApp sobre resíduos sólidos, que saiu essa semana no jornal. Sinalização de segurança. 27, registro profissional do técnico de segurança do trabalho. Essa daí foi revogada. 27 não está em utilização. 28, fiscalização e penalidades. 29, norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário. A norma 29, a NR 29, é a que vai pautar todo o trabalho vai pautar toda a segurança e saúde do trabalhador portuário, daquele que trabalha lá aqui no porto. 30, segurança e saúde do trabalho aquaviário, tá? Que é o cara que trabalha, provavelmente também em porto, mas ele trabalha especificamente no aquaviário, dentro de navio, dentro de barco, dentro de barcaça, enfim. 31, segurança e saúde no trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. 32, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, né? Esse aqui foi muito falado agora com a Covid, né? Com a pandemia, foi muito falada dessa norma, porque os profissionais de saúde tinham também que ter as suas normas que regulamentassem o seu trabalho, né? Os profissionais de saúde foram os primeiros a serem expostos, né? Fortemente expostos ao vírus, né? 33, segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. O que é um espaço confinado? Um espaço fechado, né? Diferente do espaço em céu aberto, é o espaço fechado o tempo todo. 34, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval, né? De barcos, navios. 35, trabalho em altura. Gente, trabalho em altura, né? Quem trabalha
pendurado naqueles andames altíssimos, trabalhado pendurado em postes de eletricidade, essas pessoas que trabalham em grandes alturas têm lá as normas de segurança para essas pessoas também. Segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados, né? Quem trabalha aí com as vaquinhas, com os boizinhos, porquinho. Segurança e saúde em plataformas de petróleo também, complicadíssimo, é uma norma complicadíssima, tem uma série de coisas aí para quem trabalha com plataforma de petróleo. E para hoje era isso aí. Eu vou voltar lá para a nossa tela. Onde é que eu tô aqui? E aí, gente, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo dominado? Bastante NR, né, professora? Muitas. Né? A gente vai se detalhar, né, dentro da NR29. As outras não vão ser tão importantes para a gente, é só a título de conhecimento mesmo, né? Só para a gente saber que elas existem. E a gente vai se ater aí nessa 29 que eu vou esmiuçar com vocês. Gente, nós estamos só com 7 alunos em sala. É isso mesmo que tem aparecido nas aulas, gente? Pelo que parece, sim. Porque eu tenho uma lista com mais alunos, né, do que isso. As listas ainda não estão definitivas, porque parece que ainda tem aluno entrando, tem aluno ainda se adaptando e tal, né? Mas eu teria aqui uma lista, pelo que eu tenho aqui, eu tenho uma lista de 12 alunos, né? Mas estou vendo aqui 7, né? Geralmente aparece 10. Deve ser isso, então, que a gente está trabalhando mesmo. Então, é o que eu falei, a gente mantém aqueles 2 grupos, né, que a gente já fez, né? Mantém esses 2 feitos. Se alguém que está aqui assistindo a aula ou que é aluno frequente não tiver em nenhum grupo, a gente vê o que faz, né? Se faz um novo grupo ou se entra em algum já formado, né? E aí a gente vê isso. No próximo segmento da aula, eu vou falar, então, sobre pesquisa, né? E queria saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer. Vocês não têm nenhuma pergunta? Eu falei que nem uma condenada aqui, 2 horas, vocês não têm nenhuma pergunta? A senhora sabe explicar, né, professora? Muito obrigada, aí gostei, aí fez meu dia mais feliz. Tira todas as dúvidas. Eu acho que é a aula mais explicativa que tem, na moral. Às vezes então. é complicado. Mano. Ô, menino, vocês me deixam feliz no dia do meu aniversário, assim. Não querendo falar do professor Aguinaldo, mas ele solta umas perguntas pra gente do nada que a gente entra em punk. Feliz aniversário aí, professora. Desculpa aí. Que o Together? Parabéns. O Together é cabreiro. O Together até a senhora concorda, tá vendo? Não, o Together é cabreiro, ele foi meu professor, mas você sabe que ele faz essas coisas para ver se vocês estão acordados. Ele faz isso com a gente. Só que o Together dava aula para mim de manhã, né? Então, de manhã, geralmente eu estava no outro mundo, né? Em outra esfera. Mas ele fazia do nada umas perguntas, às vezes também. Professora, a aula dele é bem complexa, no caso, né? Quem trabalha em serviço burocrático, né? Comércio exterior. Vocês têm aula de quê com ele? Comércio exterior, né? Comércio exterior é complexo. Comércio exterior. Ainda mais eu, que eu sou da área da operacional, você imagina. Comércio exterior é uma área complicada, é bem complicado. Eu tinha aula com ele de atividades portuárias, também era bem complexo, né? Mas ele é de boa, ele é um cara muito de boa, dá para ter um bom diálogo com ele, dá para trocar uma ideia com ele na boa. Nossa, muita documentação, né, professor? É muita documentação. Nossa, quando eu tive essa matéria de comércio exterior na FATEC, quando eu fiz gestão portuária, eu quase enlouqueci com isso, porque tem toda aquela documentação de exportação. Nossa, eu fiquei doidinha com aquilo. Mas é muito legal. Quem manja muito sobre isso dá um show de bola também, né? Tem um programa, eu não consigo me lembrar qual é o nome do programa que a gente utilizou quando eu estudei na FATEC essa matéria, mas tem um programa que ele faz uma simulação de toda uma exportação. Você simula, é um programa pago, infelizmente, mas é um programa próprio para dar aula. Então, ele simula e tem todos os códigos, então você faz como se você tivesse... Então, o professor fala assim, vamos exportar uma caixa de, fita adesiva.
né? Então, tem todo o procedimento, todos os documentos a serem preenchidos, você faz todo um processo como se você estivesse exportando de verdade aquele produto. É bem legal esse programa. Isso que a gente está precisando no momento, hein, professora? Eu vou procurar o nome do programa e eu trago para vocês. Eu vou perguntar para o... Ele passou para a gente assim, o exportador. Então, esse programa, ele é pago, mas se o professor fizer um acordo lá com a empresa, sai R$20 por aluno, não é nada muito caro para ter a licença do programa para poder fazer essas simulações. Eu vou ver o nome do programa qualquer, eu trago para vocês, mas era um programa bem legal para trabalhar. Mas é um programa bem... tem que fazer um curso específico para ele. Quando a gente fez aqui na FATEC, o professor dava o curso especificamente em cima do programa. A gente abria o programa, estava remoto, hein? A gente fazia remoto, tudo remoto. A gente abria o programa. Existem cursos que são caríssimos. Se vocês aprenderem a fazer isso na faculdade, gente, é muito legal, porque é um campo de trabalho muito grande, viu? É um campo que está crescendo muito. Para quem trabalha com exportação, conhecer todos os trâmites, conhecer toda a documentação. É um campo, é uma área que está em franca expansão, viu? Está crescendo muito. E os cursos, existem cursos que custam 3, 4 mil reais para você fazer um curso desse. Então, é bem legal se você consegue fazer um curso na faculdade que você está estudando, consegue aprender essas coisas, é bem bacana. Eu vou procurar o nome do programa, meu marido deve saber, porque ele fez um curso desse também. E eu vou pegar o nome do programa e eu passo para vocês depois do intervalo. Gente, vamos parar para o intervalo? 9 horas a gente volta? Ok, Tá bom, professora. Tá, beleza? Vamos descansar. Lembra daquilo que eu expliquei para vocês. O horário de descansar é para descansar. Vou dar meia horinha para vocês descansarem. Aí a gente volta às 9 horas falando de pesquisa. Aí eu vou fazer a aula de metodologia com vocês e falar sobre como pesquisa, para que pesquisa, tá bom? Depois do intervalo a gente volta, então. 9 horas a gente volta.